Olá, meu nome é Jane Érica e nós estamos aqui para mais um vídeo do programa Boa Noite, Doutor. É uma realização da Live Med Center e hoje nós estamos aqui com o Dr. Edilon Lamounier, ginecologista e obstetra. E hoje ele vai estar falando sobre alguns assuntos na saúde da mulher, sobre a questão do Outubro Rosa também, né, que é um mês de conscientização à prevenção do câncer de mama, do câncer de colo do útero, né? Então, doutor, é um prazer receber o senhor aqui nesta noite. E eu tô aqui passando para o senhor fazer uma apresentação para o pessoal. Certinho, boa noite, Jane, tudo Boa bem? noite. Então, meu nome é Edilon, eu já sou médico da região há algum tempo, trabalhei aqui em São Luís nos anos de 2012 e 2013 e fui para Goiânia especializar um pouco mais quando eu fiz intensivismo, trabalhei em UTI por mais de 7 anos e fiz ginecologia e obstetrícia também. Agora, para ficar perto da família, eu tô voltando de novo a trabalhar na região para me restabelecer aqui. E tô aí à disposição de todos vocês, trabalhando aí com a Live e vamos lá. Que ótimo. Então, vamos aproveitar o nosso conterrâneo aqui, então, né, de São Luís de Montes Belos, aqui da região. E hoje nós vamos estar fazendo alguns questionários para ele e ele vai estar aqui respondendo para nós, tá? A gente já vai iniciar aqui com algumas perguntas. A primeira pergunta acho que é muito comum essa pergunta também, doutor, falar sobre o DIU. A pessoa está perguntando como que funciona essa questão do DIU. Como que é o procedimento, como que é a adaptação ao DIU, como que funciona? Certo. Primeiramente, então, existe vários métodos contraceptivos e as mulheres têm a opção hoje, um grande leque de opções para escolher entre qual elas preferem. Muitas mulheres têm procurado a gente em busca de colocar o DIU. Pela problematização do anticoncepcional via oral, que tem uma quantidade de hormônios maior, por esquecer o anticoncepcional via oral, então elas optam por colocar o DIU. O DIU é bastante seguro, ele é um dos métodos mais seguros que tem atualmente, é quase semelhante à laqueadura e vasectomia, ao implante hormonal também, que a gente chama de Implanon. E o DIU, hoje nós temos 4 possibilidades de DIU que são mais usadas, que é o DIU de cobre com prata, o DIU Mirena e o DIU Kalina, que é o mais novo de todos eles. Os 2 primeiros, que é o de cobre e o de cobre com prata, eles fornecem apenas uma barreira mecânica. Você coloca ele no útero e ele impede que o ovócito fecundado se aloje ali e dê continuidade à gestação. Enquanto que o Mirena e o Kalina, além de oferecer uma barreira mecânica, eles são DIUs de silicone e oferecem uma barreira mecânica e uma barreira hormonal também, porque eles têm progesterona. O DIU de cobre e o DIU de prata podem ficar no organismo até 10 anos, enquanto que o Mirena e o Kalina podem ficar no organismo por 5 anos. O processo para colocar o DIU é bastante simples. É importante que você faça primeiro um beta-HCG para confirmar que você não esteja grávida e que faça também uma ultrassonografia para ver se está tudo bem com o útero e que não tem uma gestação incipiente ali naquele momento. Então você vai fazer um procedimento semelhante a um exame de prevenção, em que a gente vai passar o espéculo e colocar o DIU ali dentro. Pode dar uma cólicazinha, um sangramentozinho bem leve, mas de regra é um procedimento bem tranquilo. A gente passa a medicação para dor para casa e de regra resolve. Poucas mulheres têm dificuldade com adaptação, a maioria se adapta muito bem ao DIU e fica ali 5, 10 anos tranquilas, sem chance de, ou com chances muito baixas de engravidar. Então, a outra pergunta é sobre questão de infecção urinária. A infecção urinária reincidente pode ser indício de algum outro diagnóstico? Com certeza. Infecção urinária ela é uma caixinha de surpresa, ela é cheia de possibilidades. A mulher pode ter se reinfectado novamente, até pela baixa hidratação. A maioria dos pacientes bebem pouca água. Eles até acham que estão bebendo muito, mas na verdade está bebendo muito pouco. Então você trata uma infecção urinária, logo vem outra infecção urinária por baixa ingestão de água. Mas pode sim ser sinal de outra coisa, de outra complicação mais grave, até de uma infecção mais alta, uma infecção de rins, que a gente chama de pielonefrite. Pode ser sugestivo de que tem aí um cálculo no trato urinário. Então, infecção de urina recorrente tem que ser investigada. A gente tem que fazer mais exames para esclarecer, fazer uma consulta bem detalhada com a paciente para saber o que está acontecendo, para saber os sintomas certinhos que ela está sentindo, para direcionar, para precisar exatamente se é mais uma infecção comum ou se tem ligação com algum outro diagnóstico.
não é uma questão de só automedicação, que a gente vê muito isso, né? Às vezes as pessoas, tô com uma infecçãozinha de urina e tal, vou me automedicar aqui e pronto. Não é assim, não é bem assim, né? A automedicação, na verdade, ela é até perigosa nesse caso, porque vamos supor que você está infectado por uma bactéria que já é resistente a um determinado tipo de antibiótico. E você não tem conhecimento que essa bactéria tem essa resistência. Aí você toma aquele antibiótico de novo e só vai reforçando a resistência da bactéria e deixando outras bactérias do organismo também resistentes àquele antibiótico, de forma que vai chegar um dia que ele não vai mais fazer efeito no seu organismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a automedicação, tanto para não se intoxicar, quanto para não gerar resistência àquele medicamento. Fica aí a dica, hein? Vamos lá para a próxima. Hormônios que interferem na tireoide, é comum em mulheres no climatério ter problemas? Sim, sim. Problemas na tireoide podem acontecer em qualquer idade. E os hormônios da tireoide estão, sim, diretamente relacionados à secreção de hormônios também pelo ovário. A gente tem um eixo que chama hipotálamo, hipófise, ovário. Então, começa lá no hipotálamo, com o hipotálamo secretando GnRH, vai ali para a hipófise, onde secreta FSH e LH, o que estimula os ovários a secretar estrogênios, o estradiol, o estriol, a progesterona. Então, o eixo é todo interligado. Uma alteração na tireoide pode sim causar alteração nos hormônios dos ovários também. E isso pode acontecer independente da idade. Pode ser na menopausa, pode não ser na menopausa. Qualquer idade a mulher está suscetível a ter alterações hormonais. Por isso que tem que estar sempre fazendo exame de rastreio e acompanhamento. O normal, assim, para esse rastreamento é de quanto em quanto tempo? Olha, na verdade, a dosagem de hormônios ela é feita baseada na clínica da paciente. Mas é importante a paciente estar acompanhando para ver se não tem nenhuma alteração. Porque muitas vezes ela tem alterações que ela nem percebe. Vamos supor uma paciente aí que está um pouquinho mais sonolenta, ela era animada, proativa, trabalhava pra caramba. Mais de um tempo pra cá ela ficou mais sonolenta. O que pode ser isso? Ela ficou mais sonolenta, mais quietinha. Ela pode estar só triste, pode ter alguma coisa que aconteceu que deixou ela triste. Ela pode estar com um quadro de ansiedade, com um quadro depressivo. Ou pode ser alteração de tireoide, que ela nem tem conhecimento disso. Tireoide alterou os hormônios e ela ficou mais lentificada. Então, por isso é importante saber os sintomas que ela tem para direcionar o exame que é necessário. Certo. Quais cuidados devo ter quando o meu exame de prevenção der alterações? Olha só, tem muito tipo de alteração que pode vir no exame de prevenção, né? Desde uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica, que seria uma candidíase, a gente pode avaliar ali no próprio momento do exame de prevenção a presença de herpes genital, de feridas, que a gente tem que tratar, bem como uma lesão também que pode ser cancerígena ou pré-cancerígena. A gente tem estágios aí de lesões que cursam antes do câncer e que vão evoluir para câncer, que a gente chama de NIC1, NIC2 e NIC3. Para cada tipo de lesão, a gente tem uma conduta diferente. Então, diante de qualquer alteração que você encontra na sua prevenção, você tem que procurar um especialista para determinar o que deve ser feito. E ali a gente tem várias possibilidades, desde um tratamento com uma pomada, com um remédio oral para paciente tomar, como também uma colposcopia, que vai ser um exame mais detalhado, ou então uma conização, que é tirar um pedacinho do colo uterino para fazer uma biópsia e esclarecer se aquilo ali é um câncer ou não. Lembrando que prevenção de câncer de colo uterino é super importante, porque diagnósticos feitos nas lesões pré-cancerígenas e cânceres no estágio 1 e 2, a maior parte delas tem cura. Estágio 1, dependendo da lesão, você tem até 99% de chance de cura, enquanto que se você deixa para fazer o diagnóstico depois que está no estágio 3 e 4, a chance de cura já cai para em torno de 30%. Então aumenta muito a mortalidade. Eu falo o seguinte, que o problema do câncer nem é tanto o diagnóstico, mas sim o atraso no diagnóstico. Se a mulher demora a ter esse diagnóstico, a chance dela se restabelecer é grande, enquanto que se ela pega uma lesão no começo, a chance dela ter cura total é alta. Então, quanto antes a mulher fizer exames, consultas rotineiras, melhor, né? Melhor, por isso a gente preconiza que... Né? Hoje o Ministério da Saúde traz que o exame de prevenção ele tem que ser feito a partir dos 25 anos, de regra, de ano em ano. Independente da mulher, desde que ela já teve relação sexual, de ano em ano ela tem que fazer o exame de prevenção de câncer do colo uterino. Ótimo. Então fica outra dica aí para as mulheres, né, fazerem essa consulta de rotina, né, doutor? Sempre tá atento a isso, porque é algo muito sério, não é algo que se deixa, eu vou amanhã, eu vou mês que vem, não, né? O quanto antes procurar um ginecologista para estar fazendo acompanhamento, melhor. Essa aqui é interessante, acho que
muitas adolescentes, jovens devem ter essa dúvida. A vacina de HPV é obrigatória? E é verdade que pode levar ao surgimento de doenças neurológicas? Falar que uma vacina é obrigatória é perigoso, porque obrigatório, nem tudo é obrigatório, porém é recomendado sim que se faça a vacina. Porque a vacina, ela te previne dos principais tipos de vírus que podem causar o câncer de colo uterino. E é o HPV que é o principal causador dessa lesão que vai cursar com câncer de colo uterino. Então é recomendado sim que todas as adolescentes hoje em dia tomem a vacina para prevenir a formação desse tipo de câncer, de preferência antes de iniciar a atividade sexual dela. Se ela pode causar lesão neurológica ou não, perguntou. Isso aí não está muito claro ainda, a vacina é uma vacina muito nova, tem algumas pesquisas, tem indícios que trazem que sim, porém nada comprovado cientificamente, nada com uma pesquisa bastante efetiva que diz, não, ela causa lesões neurológicas. Isso aí só o tempo que vai responder pra gente se ela pode ou não. É pouco provável, porque a vacina foi bastante testada antes de ser lançada. Acho que tudo passa por fase de teste, né? Sim. Pra ver se corre algum risco ou não, né, Sim. doutor? Os testes que a gente tem atuais que foram lançados não trazem esse risco, não. Senão ela não teria sido lançada. Mito ou verdade? O formato da barriga de uma gestante pode dar dica do sexo do bebê? Olha, Acho que muitos, os antigos, assim, sempre falam isso, os antigos têm né? muitas crendices baseadas em observações, mas com N muito pequeno, né? Um número de amostra muito pequeno. Então, eles assumem isso pelas experiências próprias que tiveram, mas não tem nada comprovado que posição ou forma de mexer ou qualquer coisa vai interferir no sexo do bebê, não. Isso é mito. O rosto, né? Acho que rosto, nariz, parece que falam que sempre dá algum indício, né, de sexo do bebê. E isso tem a ver com a genética, mas o sexo não. O sexo, né, não é determinado por isso. A outra pergunta é a seguinte. Os hormônios alterados causam problemas na mulher e quais são? Olha, existem vários tipos de hormônios que a gente pode dosar numa mulher, igual FSH, LH, testosterona, progesterona, estradiol, estriol, cortisol, prolactina. A gente tem uma série de hormônios, vários, TSH, né? T4 livre. E cada tipo de hormônio, ele interfere, SHBG, cada tipo de hormônio, ele interfere em uma função, em um órgão específico que ele está agindo. Então, uma alteração hormonal, com certeza, vai causar uma alteração de função de algum tipo de órgão. Então, tem que ser especificado cada hormônio, sintomatologia ou não, para saber se vai causar alteração ou não. E varia do tanto também que ele está alterado, da fase da vida da mulher. Em cada fase ser investigado, né? É individualizado cada coisa. O hormônio ele tem um padrão para ele seguir, mas saindo daquele padrão também depende da fase que a mulher está. Por exemplo, você tem um hormônio que funciona numa quantidade. Depois da menopausa, esse hormônio vai mudar totalmente. E é normal essa mudança, não quer dizer que não é normal. Cada fase da mulher é uma fase diferente. Ciclo, uma etapa diferente, né? Exatamente. Quantos dias é normal que um ciclo menstrual pode durar? Isso. Quantos dias que o ciclo normal de uma mulher? Então, o ciclo menstrual geralmente ele dura de 28 a 30 dias, mas ele pode variar fisiologicamente, que seria de forma normal, de 21 a 35 dias. Isso seria um período aceitável para o ciclo menstrual de qualquer mulher. Tem mulher que vai ciclar em 21 dias, tem mulher que vai ciclar em 35, mas a grande parte das mulheres ciclam de 28 em 28 dias, com a menstruação durando de 3 a 5 dias, podendo variar também um pouco para mais e um pouco para menos. Mas essa aí é a regra. 10, 15 dias da menstruação já é algo já é algo que tem que ser investigado. Né? Gente, merece investigação mais detalhada. A outra pergunta é: qual o tempo ideal para fazer um check-up? Check-up nessa parte ginecológica, né? Pois é, a parte ginecológica, como diz, o check-up em si não tem regra. A gente fala até que esse tema é perigoso, porque o termo check-up, porque tem pessoas que chegam no consultório já falando, eu quero um check-up, eu quero todos os exames possíveis, e nem sempre é necessário. Muitas vezes você vai avaliar os sintomas da mulher e vai ver se ela precisa ou não de exames, que boa parte de exames é feito de forma desnecessária, é gasto desnecessário tanto para a mulher, quanto para o plano de saúde ou para o ministério. Então, o ideal, segundo a gente recomenda, é que pelo menos de ano em ano a mulher faça exames. Porque a mamografia ela tem que ser feita de ano em ano, que pode ser vinda acompanhada de um ultrassom de mamas também. O exame de prevenção tem que ser feito de ano em ano. Então, no mínimo de ano em ano, uma mulher normal que não tenha doença nenhuma tem que acompanhar. Se ela tiver alguma outra alteração, pode ser que ela tenha que acompanhar de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. Mas aquela que não tem nada, pelo menos de ano em ano.
Certo. A outra pergunta é: quais as causas de repetição da candidíase? Pergunta boa essa, hein? É, Vamos a um né? tema Acho que pesadíssimo. é interessante, né? Porque são vários casos que a gente vê por aí sempre reclamando dessa situação, né? Então, vamos lá. Acho que vai solucionar a dúvida de muita gente aqui, né, doutor? A candidíase, ela pode ser recorrente, acontece em boa parte das mulheres e muitas delas ficam se perguntando por que que tá repetindo, por que que tá repetindo, eu tomo remédio e passa a medicação, fica 2, 3 semanas boa, 4 semanas boa e volta a candidíase. Aí chega a paciente no consultório e fala, doutor, o remédio não valeu nada. Melhorou 3, 4 semanas e voltou. Mas não é isso. Boa parte das mulheres acredita que a candidíase é uma DST, que transmite só por sexo. Isso não é verdade. Tem outras formas de transmissão. Ela pode ser pega em roupa íntima, em que ficou algum tipo de hifas ali, tanto toalhas, lençóis, a calcinha principalmente. Então, há a recomendação da mulher que se ela esteja contaminada de forma acentuada, que até troque as calcinhas, dependendo se for o caso, e que tenha uma higienização bem criteriosa nesse sentido. O que pode causar candidíase de repetição? Desde uma baixa imunidade, ao uso de hormônios recorrentes, como também ao calor excessivo e à umidade excessiva. Aquela mulher que ela é mais úmida e às vezes que usa roupa muito quente, como calcinha de lycra e calça jeans, ela favorece o desenvolvimento da candidíase. Então muitas vezes você trata, mas a mulher permanece usando roupa quente o tempo todo, calcinha quente, calça jeans o tempo todo. Essa candidíase tende a voltar. Então, além da medicação, você tem que adquirir hábitos comportamentais para evitar que essa doença volte. E tem outros casos também que a gente vai estratificando no consultório e detalhando cada um deles de acordo com cada mulher. Mas de regra é isso, é o calor excessivo e umidade excessiva associada à baixa imunidade que faz a candidíase voltar. A questão de sabonete íntimo também é algo assim que a mulher precisa fazer o uso. Olha, não evitar. não existe regra, a gente recomenda até que se use sabonetes neutros, mas tem sabonete que altera o pH da mulher, né, na questão da acidez, então que favorece sim o desenvolvimento da cândida. Inclusive fazer a duchinha, quando a mulher faz a duchinha e faz aquela lavagem por dentro, ela pode tirar bactérias que são oriundas da vagina, que deveriam estar ali, que são fisiológicas, e favorece a entrada de outras bactérias que não deveriam estar ali e também de fungos. Então a mulher não deve fazer duchinha em hipótese nenhuma. Ótimo, então. Acho que são vários leques aí para ser tem que ser abordado, individualizado, né? tem que ser conversado cada caso. É individual, né? Sim. A outra questão é: como a saúde reprodutiva da mulher foi afetada durante a pandemia? Teve por exemplo, quem teve Covid, acontece de ter alteração hormonal, ou até mesmo com a vacina, algo do tipo, ou ainda não foi tão investigado quanto a isso? Covid é uma doença muito nova, que não tem nem 5 anos, então não dá para detalhar muitas coisas. Mas a gente observa um padrão que houve óbitos em gestantes que estavam ali em torno de 28 a 31 semanas de gestação e que cursavam com complicações da gravidez, que a gente não sabe detalhar ainda o que acontece nessa idade gestacional, porque até então era uma idade normal, que passava normal ali no momento pré-natal, e que a gente via que as gestantes complicavam muito nessa idade. Isso ainda vai ser investigado, ainda vai ser detalhado, ainda vão correr atrás de descobrir o que o Covid causava nesse momento. No entanto, o que a gente tem claro é que o Covid aumenta bastante a atividade inflamatória no organismo e que causa trombose também. Ele pode causar trombose, tanto que usava-se anticoagulantes no tratamento do Covid, visando prevenir uma possível trombose. E a gestante, ela já tem uma predisposição a dar trombose também. Então, o Covid somado com a gestação, ele é um risco bem aumentado, Mais ainda, né? É um risco bem maior para trombose. A gente assistiu muita gestante tendo AVC também, até por causa disso. Então, o Covid, ele interferiu muito na vida reprodutiva da mulher. Muitas mulheres ficaram com medo de engravidar naquele período. A gente notou que houve até uma diminuição ali do número de gravidez consciente, vamos falar assim, porque as gravidezes não planejadas, elas continuaram. Porém, aquelas que eram planejadas, houve uma redução nas gestações, o que eu achei até sabedoria por parte das mulheres, porque diante de uma doença que a gente não sabe o que causa e o que vai acontecer, se vai causar alguma lesão no bebê ou não, foi inteligente não engravidar nesse momento. Porém, dos bebês que nasceram, a gente não notou tantas alterações ainda que possa falar, o Covid causa isso ou causa aquilo. Isso aí vai demandar mais tempo e mais pesquisas em cima disso. Ou ficou com alguma sequela, ou às vezes, será que o bebê pode ser que... Assim, a gente já viu essa questão também, se o bebê pode ter
ficar imune à doença ou algo do tipo. Acho que parece que estavam pesquisando sobre isso também, É, né? estão pesquisando, mas não é nada muito claro. Até na própria pessoa que toma a vacina, não está claro qual o grau de imunidade que é gerado nela. A pessoa que já pegou, se ela pode pegar de novo, se ela não pega de novo, porque já teve gente que teve 2 quadros de Covid e já ficou a dúvida, será que é uma doença que está sendo reincidente ou será que é um novo vírus que está infectando o paciente? Tudo ainda muito em fase de pesquisa, tudo ainda em aberto, mas a gente está avançando progressivamente. É tudo muito novo, né? Sim. Todo mundo ainda está em fase de pesquisa e de aprendizado para todo mundo, né, Com doutor? certeza. Eu digo que vai pelo menos 5 anos para falar assim, isso é isso, aquilo é aquilo, ou mais. A outra questão é, qual o contraceptivo mais ideal para a mulher? Essa questão do contraceptivo, como eu estava dizendo no começo, é legal porque hoje as mulheres têm um leque de possibilidades em cima dos contraceptivos. E a gente tem vários métodos. No entanto, não existe o contraceptivo ideal. Existe o contraceptivo que vai atender uma necessidade específica de cada mulher. A gente tem a pílula que traz uma certa comodidade para a mulher, que ela pode tomar todo dia, aquela mulher que tem facilidade em lembrar, é bem tranquila, não causa incômodo, não é um procedimento invasivo. No entanto, a gente tem vários outros métodos contraceptivos que são ideais. Uma mulher que já teve gestações e não quer engravidar mais, ela pode fazer laqueadura. Ou um marido que não quer ter mais filho, pode fazer uma vasectomia, é um bom método contraceptivo. O DIU, como eu disse, ele traz as vantagens do não esquecimento, da mulher colocar ali e esquecer por 10 anos que ela precisa tomar uma pílula todo dia, do fato de ter menos hormônios, tanto aqueles que vêm com hormônio, que é uma dosagem bem menor e é só a progesterona, quanto aqueles que não têm hormônios. Então ele traz toda essa vantagem. O Implanon também é bom pelo fato de não se esquecer. Você coloca, faz um implante, né, no braço, coloca ele secreta hormônio ali continuamente, a mulher também não engravida. Então tem essa vantagem. E a gente nunca pode esquecer do códon, né, que é o preservativo masculino, e tem o feminino também, que é pouco usado, mas que também serve. Que além de prevenir a gestação, ele também previne doenças sexualmente transmissíveis. Então o ideal é que mesmo usando outro método, a mulher sempre faça uso do preservativo para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Ótimo. A outra pergunta é: urgência em ir ao banheiro preocupa? Olha, a urgência em ir ao banheiro pode ser sinais de algumas coisas. Dentre elas, aquela mulher que vai apresentar incontinência de urgência, que ela pode ter que sair correndo para fazer xixi, ela não aguenta esperar, pode sugerir uma queda de bexiga ou não. Ou até uma mulher que está com infecção urinária. Uma mulher que está com infecção urinária tem urgência de estar indo no banheiro, muitas vezes ela vai repetidas vezes, ou até mesmo um diabetes que faz a mulher fazer xixi várias e várias e várias vezes no dia. Então, urgência em ir no banheiro, aquela necessidade de ir recorrente, tem que ser investigado, porque pode ser alguma coisa que não é normal, como diabetes, como uma queda de bexiga, como uma infecção que tem que ser tratada. Infecção de urina, muita gente brinca, mas se ela se agrava, a gente tem dados aí de muitas pacientes que a gente inclusive acompanhou, que foi para UTI porque demorou a tratar a infecção de urina. Então, é interessante investigar caso a mulher comece a ter essa urgência em ir para o banheiro. São N hipóteses ali, mas que tem que algo que preocupa, né? Que a mulher tem precisa que ter buscar, uma atenção. Né? Não pode ser simplesmente ignorado, não. Preciso fazer testes para DST, que é doença sexualmente transmissível? Essa questão é uma questão muito complicada, porque depende do número de parceiros. A gente fala que DST não vem com cara. Então não tem uma rotina pré-estabelecida para se fazer testes para DST. Claro que se você tiver uma gestação, você vai fazer testes porque tem doenças que podem prejudicar o bebê. Se você quer fazer uma reprodução, a mulher está com dificuldade em engravidar, ela também vai ter que fazer testes para ver se ela tem alguma doença sexualmente transmissível ou não. Agora, de regra, você não sai fazendo testes de tempos em tempos, rastreando tudo, porque você não sabe quantos parceiros a mulher teve, se o parceiro dela tem ou se não tem, a que exposição ela foi submetida. Então não é rotina ficar pedindo exame, nem de HIV, nem de sífilis, nem de hepatites, rotineiramente não. Só em caso, às vezes, de algum sintoma também, né? Caso ela apresente algum sintoma, caso ela tenha algum problema, caso ela queira saber, a gente pede o exame para ela tirar da cabeça, porque tem pessoa que também fica incomodada. Caso tenha algum acidente de trabalho, uma perfuração com agulha, teve contato, transfusão de sangue, alguma coisa, a gente faz os exames. Não, então tá. Algum acidente. Então vamos lá para a próxima. O que dizer sobre secreções? Secreções.
Muito aberto. Não é? Mas tá. Mas eu acho que dá para entender aqui que seja Sim. nessa parte da ginecologia. Sim, né? existem vários tipos de secreções, né? As secreções vaginais, elas têm secreção desde a fisiológica, que é a secreção normal, aquela secreção mais clara, que a mulher pode ficar umedecida ali no momento sexual, que às vezes ela está meio estimulada, ela vai ter uma secreção ali aumentada. Ou pode ter também aquela que não é fisiológica, aquela que que a gente chama de corrimento. Às vezes a mulher está perdendo ali pela vagina, saindo um líquido esbranquiçado, aquele líquido mais concentrado, aquele líquido amarelado, às vezes até esverdeado, com odor mais forte. Tem alguns que tem até odor que o pessoal comenta que seria odor de peixe podre, que é trazido em alguns livros. Isso é até bastante criticado, a forma de falar que pode ter esse tipo de odor. Mas é a característica que é trazida em livro pra gente. Então, tem várias possibilidades de secreção da mulher ter, de corrimento que ela possa ter, e que pode ser algum tipo de doença, desde uma candidíase, uma tricomoníase, uma gardnerella que ela pode ter, uma clamídia. Então, tudo isso pode causar corrimento e tem que ser tratado, tem que ser investigado, tem que ser tratado. Mas geralmente elas vêm associadas a algum sintoma, que seja uma coceira, alguma coisa diferente. Então tem vários tipos de secreções. Em relação à menstruação, acho que muita dúvida de muitas mulheres também é em questão à coloração. É marrom, é vermelho, como que tem que ser? Normal, de né? regra, o sangue ele é vermelho, Uhum. vermelho vivo, né? Uhum. Mas ele pode se apresentar um pouco mais escurecido. Agora, se tiver escurecido demais, com odor fétido, pode estar sugerindo aí uma infecção. Se tiver marronzado, pode estar sugerindo infecção. Tem que observar essa variação de cores. De regra, ele é vermelho vivo, podendo estar um pouquinho mais escuro, ocasionalmente, desde que em pequena quantidade. Agora, se tiver coágulos, se tiver amarronzado, se tiver aquele preto, borra de café, tudo merece ser investigado para ver se ela está tendo alguma doença e qual tipo de doença que é. Uhum. Vamos lá para outra. São muitas perguntas, hein? Deu muita gente com dúvida aqui, tá? Tenho muita cólica, dor de cabeça e dor nos seios durante a TPM. Isso é normal? Isso pode acontecer sim devido às alterações hormonais, o que volta àquela questão lá atrás do que alterações hormonais podem ser prejudiciais ou não, pode ser indicativo de doença. Então, pode ser indicativo simplesmente de uma TPM. No momento que você está chegando ali na menstruação, há uma alteração de hormônios, né, que teve o pico de hormônios, e aí vai ter uma baixa para a mulher menstruar, naquele momento que há uma baixa hormonal, há uma variação de humor, pode vir dor de cabeça, pode vir associada a mastalgia, que é dor nas mamas. Então, no período pré-menstrual, a mulher pode ter sim a síndrome da tensão pré-menstrual, que é associada dessa série de sintomas que são causados justamente por alterações hormonais que a mulher tem nesse período. Ótimo. A próxima. Por que tenho infecção urinária e candidíase tantas vezes? Acho que já foi até falado aqui, né? Estou fazendo algo errado? É a questão que a gente já até falou lá, essa aí né? já foi discutida atrás, a questão da candidíase, que é por causa da umidade, do calor, e da infecção de urina também, a questão da hidratação, ou pode ser a questão dos rins também, uma infecção, uma pedra de rins, que está fazendo isso se repetir ao longo do tempo, ou má higiene. Tem uma questão também que a gente fala de infecções vaginais e de infecção de urina, que a mulher, ela pode trazer infecção para ela. Quando a gente faz uma pesquisa do tipo de bactérias que acomete o trato urinário, 70% das infecções de urina são causadas pela Escherichia coli. E a Escherichia coli, ela é uma bactéria que ela está presente também no ânus. Então, muitas vezes a mulher limpa de trás para frente, pega a bactéria lá no ânus e traz para a vagina. Isso aí é muito comum acontecer. Então, até na forma de se higienizar, nos cuidados que a mulher tem, ela pode trazer para ela mesma uma infecção de urina. Então, ela mesma tem que ter o autocuidado, né? O autocuidado, a questão forma de higienizar, a forma de limpar, interfere sim e pode causar infecção. Então, isso aí pode estar causando infecção de repetição também, além de todos aqueles outros fatores que a gente comentou naquela pergunta passada. São muitos cuidados, né, doutor? Que tem que ter, né? A próxima. O que é ovário policístico e quais são os sintomas? Olha só, essa questão do ovário policístico também é importante, porque fala-se ovário policístico. Tem gente que vai lá, faz uma ultrassom, às vezes está fazendo ultrassom de rotina e acha um cisto de ovário. Cisto de ovário não é ovário policístico. Às vezes tem um cistinho ali que pode ser um cisto simples, que você deixa quieto, pode ser um cisto hemorrágico, que existem várias condutas dependendo do tipo de cisto que a gente encontra. Cisto com debris, cistos que são heterogêneos. No entanto, isso não é ovário policístico. O ovário policístico ele é uma síndrome, é síndrome dos ovários policísticos. A síndrome dos ovários policísticos
pode ter sim um ovário cheio de cistinhos, com mais de 9 a 12 cistos ali no ovário que você conta, e causam uma série de outras alterações, que são alterações que a gente fala androgênicas na mulher, que ela secreta mais hormônios, que vai causar um hirsutismo, aumento de pelos na mulher, aumento de acnes, aumento de gordura abdominal localizada. Então ela é uma síndrome caracterizada. Essa série de cistos no ovário vão mudar a secreção hormonal, e a secreção hormonal da mulher alterada vai aumentar a secreção de hormônios que são androgênios, tipo a progesterona, testosterona, e que vai causar esse tipo de alteração na mulher, que é mais pelos, gordura abdominal localizada e acne. Então ela é uma síndrome. Se a mulher suspeita de alguma coisa desse tipo, ela tem que vir para o consultório para uma investigação, para a gente dosar esses hormônios, fazer um ultrassom para ver como que tá e ver os sintomas dela. A outra pergunta. Quais exames preciso fazer e de quanto em quanto tempo e qual a frequência das consultas? Acho que a gente já falou lá no início, né? Sim. O recomendado é todo ano, né? Que todo ano a gente Todo faça. ano fazer. E que faça pelo menos a prevenção e os exames das mamas. Uhum. E lembrando que nessa questão dos exames das mamas, é muito importante aprender a fazer o autoexame e que ele seja feito de rotina, diariamente, de preferência. A mulher escolha um horário que ela não vai esquecer, tipo no horário de tomar banho. E ela vai e se examine, olhe no espelho, vê se tem alguma alteração, alguma retração, se uma mama está diferente da outra, se está surgindo alguma vermelhidão na mama, alguma mudança do aspecto da pele, se palpe, veja se tem algum nódulo, tanto na mama quanto na axila. Então é muito importante a mulher aprender a fazer o exame correto das mamas para prevenir o aparecimento de algum nódulo. Assim como o câncer de colo uterino, o câncer de mama, se tratado em estágios iniciais também, ele tem alta chance de cura. O senhor já até respondeu a próxima pergunta aqui, que era sobre o autoexame mesmo. Tá perguntando como faço o autoexame nos seios, né? Sim. Então já foi falado. Eu vou partir aqui para a próxima. E é em relação a essa questão do mês de outubro, que é sobre essa conscientização sobre o câncer de mamas, né? O câncer de colo de útero. A pergunta é a seguinte: quando devo realizar a mamografia? Então, as sociedades trazem protocolos diferentes, mas o consensual é que, se a mulher apresenta fatores de risco, alguém na família que já teve câncer de mama, avó, mãe, irmã, tia, é que ela comece a fazer a mamografia a partir dos 35 anos de idade e faça de ano em ano. Se a mulher nunca teve nada e não tem fatores de risco, a recomendação é que a partir dos 40 anos de idade, ela faça a mamografia também de ano em ano. Lembrando que qualquer alteração ou qualquer coisa que a mulher note de diferente na mama, ela tem que iniciar esses exames antes. Tanto fazendo uma mamografia ou uma ultrassonografia de mamas. Cada tipo de exame vê um tipo de lesão diferente, então é importante que os dois exames são complementares. Lembrando que a densidade da mama altera no exame, então para a mulher com mais de 40 anos, a mamografia é melhor. Para a mulher com menos de 40 anos, a ultrassonografia de mamas é melhor. Lembrando que é ideal fazer os dois. E reforçando a questão da prevenção, tem que ser feito o exame de ano em ano, porque cânceres ou lesões pré-cancerígenas descobertas, elas têm até 99% de cura se diagnosticada até em estágio 1. A partir do estágio 2 já cai para em torno de 70% de cura, do estágio 3 já cai para 30%. É uma queda acentuada. Então, quanto mais precocemente for feito o diagnóstico do câncer de mama, o de útero, de ovário, maior a chance de cura. Vamos passar para... A gente já está terminando já as perguntas. Essa é a última já. E aí depois eu quero que o senhor deixe as recomendações, assim, finais sobre essa questão da conscientização contra a luta contra o câncer, né? Eu quero que o senhor deixe no final bem esclarecido para todos ficarem conscientes de que isso é necessário, de que isso é um cuidado para ela. Tá? Essa vai ser a última pergunta. É normal sentir como se fizesse o xixi quando ela tossir, espirrar ou dar uma risada? Isso tem tratamento? Com certeza, isso tem tratamento. Então, isso aí a gente entra naquilo que a gente chama de incontinência urinária. Existem dois tipos de incontinência urinária, que é a incontinência urinária de urgência e a incontinência urinária de esforço. A de urgência é aquela que a mulher tem que sair correndo pro banheiro, que ela não aguenta esperar. Deu vontade, ela tem que correr, senão sai na roupa. E a de esforço é qualquer esforço que ela faz, desde levantar um peso, agachar ou tossir, ela perde urina.
Qualquer esforcinho, contraiu a barriga, ela perde urina. Então, a gente tem que avaliar, a gente faz um exame que chama estudo urodinâmico, para ver o tipo de incontinência que ela tem, associado à clínica dela, faz o exame físico da mulher e detecta o tipo de incontinência que ela tem. Se ela tem uma queda de bexiga, que a gente chama de cistocele, a gente pode corrigir essa queda de bexiga, a gente vai fazer uma cirurgia que faz a correção, volta a bexiga para o lugar corretamente, reconstitui a anatomia da genitália dela, pode até colocar uma tela ou não, que a gente fala de cirurgia de Sling, e depois faz a reconstituição da vagina, fica tudo novinho, tudo no lugar de novo. Porque a tendência é que ao longo dos anos vá ocorrendo uma flacidez. A pele como um todo vai ficando mais flácida e da mesma forma a vagina e a bexiga vai ficando também mais flácido, vai ficando mais amolecido e pode acontecer de ter uma aderência ali da bexiga com a parede pélvica e ela cair e gerar esse tipo de sintoma. Por isso é importante a gente fazer o exame no consultório e ver que tipo de incontinência urinária que ela tem. Mas respondendo a pergunta, sim, tem correção. Tem correção, né? Tem correção. Outra dúvida que geralmente as mulheres têm é a relação do anticoncepcional com câncer de mama, né? O câncer de colo de útero. Tem alguma relação? Então, essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque no começo dos anos 2000, teve um estudo que chamava WHI, que fez uma revisão gigante nos Estados Unidos. Esse estudo foi bastante abrangente, que falava que o anticoncepcional aumentava o risco de câncer de mama. Na época, várias mulheres pararam de usar anticoncepcional, chegou a ser um escândalo. Ao longo do tempo, foram se fazendo novos estudos e comprovou que o anticoncepcional não causa câncer. Então, fica claro que o hormônio não causa o câncer. No entanto, foi provado que o hormônio faz o câncer crescer. Se a mulher já tem um câncer ali desenvolvendo, ainda que minúsculo, que milimétrico, uma lesão que às vezes ainda é invisível aos olhos, mas se ela já tem o câncer e ela faz uso de hormônio, esse hormônio vai acelerar o crescimento do câncer. Porque a gente tem vários tipos de lesões neoplásicas. A gente tem aquelas que respondem ao hormônio e aquelas que não respondem ao hormônio. Então, muitas vezes, quando você tem um câncer que ele tem receptor para hormônio, se você dá hormônio para a mulher, o hormônio se liga no receptor e vai fazer o câncer crescer rapidamente. Então, às vezes, uma lesão que gasta 10 anos para se desenvolver, desenvolve em 1 ano, 2 anos. Então, tem que ficar claro isso. O hormônio não causa o câncer, porém, o hormônio faz o câncer crescer. Por isso, antes de iniciar uma terapia com hormônio, é importantíssimo que a mulher faça uma consulta, faça ali uma averiguação se ela tem algum risco de ter câncer ou não. É claro que a gente não vai acertar em todas as mulheres, tem mulheres que não dá para saber se ela vai ter câncer ou não. Mas é importante que ela faça essa averiguação antes de começar uma terapia hormonal. Não é só, principalmente jovens, né? Não é só começar a fazer o uso do anticoncepcional. Exatamente. Mesmo porque existe, até quando a gente coloca só a pílula, existe um tipo de anticoncepcional para cada mulher. A gente tem anticoncepcional com dosagens mais altas, anticoncepcional com dosagens mais baixas, e todos eles, esses combinados, têm 2 tipos de hormônio. Qual hormônio que é melhor para essa mulher, qual hormônio que é melhor para aquela mulher. O tratamento ele deve ser individualizado de acordo com a necessidade de cada paciente. A gente tem um leque de hormônios aí gigantes para usar. Outra questão do anticoncepcional com cistos mamários. Tem alguma relação? Com os cistos, não. Não, né? Ele entra nessa mesma coisa, do poder fazer crescer. Mas não há nada comprovado que isso aí vai fazer desenvolver um cisto ou não. Então não há ligação entre o cisto e o anticoncepcional. Não, ótimo. Então, doutor, acho que para a gente finalizar aqui, eu quero deixar o senhor até fazer essas considerações finais em cima dessa campanha do Outubro Rosa. Falar sobre a prevenção, eu acho que a gente já abordou muito, né? Uhum. Mas para deixar bem claro para todo mundo sobre essa questão da conscientização. Sim. Então, o que é importante a gente saber com relação ao Outubro Rosa? É importante frisar na mente das pessoas que, embora tenha essas campanhas, a gente vê um punhado de gente vestido de rosa, fazendo campanha, tirando foto, batendo selfie, publicando no Instagram e tudo, não é só falar de prevenção, porque muitas vezes a pessoa fala e ela não tem nem noção do que está acontecendo. Quando a gente fala de prevenção, é justamente baseado nas estatísticas que a gente tem e nos tratamentos que a gente tem. É baseado no fato de pegar um câncer diagnosticado em fase inicial e a gente obter uma cura de 99%. De 100 mulheres que vão lá, 99 vão obter cura, uma não vai obter cura. Enquanto que se você pega um câncer em estágio mais avançado, a mulher tem baixíssimas chances de cura. E o que é uma situação muito triste. Eu tive no Araújo Jorge trabalhando ali por mais de
13 meses, que eu fiz residência ali também, acompanhando o pessoal, e a gente viu tanto que é triste a realidade e a diferença de um diagnóstico, quando ele é dado precocemente, você fala, olha, você tá com câncer, mas no estágio que você tá, sua chance de cura é altíssima, e a mulher vai, luta, até no sentido de fazer o tratamento, ela faz o tratamento melhor, do que quando você pega uma mulher que já está em estágio mais avançado e que você já coloca para ela baixa possibilidade de cura e que você vai vendo o prognóstico dela mais reservado, que ela vai se desenvolvendo ali de forma ruim, o tanto que é ruim. Então, a prevenção é para isso, é para prevenir o câncer de colo de útero, o câncer de mama, o câncer de ovário, porque tudo que é descoberto no começo é mais fácil de ser tratado. Então, a mulher tem que se prevenir e pelo menos uma vez no ano deve ser feito o exame. Então, para finalizar aqui, pessoal, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco, agradecer ao senhor, doutor, por estar aqui à disposição. A gente fez convite para ele, ele topou na hora, tá vindo aqui solucionando algumas dúvidas, né, principalmente durante esse mês. Então, quero te agradecer, doutor, muito obrigado por estar aqui, por estar juntamente conosco para estar ajudando as mulheres, né? Ajudando a esclarecer muitas dúvidas. Ok, obrigado vocês, muito obrigado, Jane. Obrigado por participar, por ter a oportunidade de esclarecer a população, porque isso é muito importante, o esclarecimento. A prevenção é o melhor remédio, então a gente tem que correr atrás de prevenir as possíveis doenças para que a gente possa ter uma população mais saudável. E como eu disse, eu estou sempre à disposição. Precisando, estamos aí. Certinho, muito obrigada. E eu já quero deixar aqui os nossos canais no YouTube, né? O canal da Live Med Center. Temos o nosso Instagram, Facebook. Dr. Edilon também tem a rede social dele, Instagram, Facebook. Edilon Lamunier, né? Isso. Isso. Edilon Lamunier. Então, fiquem à vontade, siga a gente nas redes sociais. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abração para todo mundo da saúde de São Luís aí.